Muito bom dia, hoje é dia 13 de junho de 2025. Estou gravando mais um vídeo aqui para fazer mais uma atualização do mercado americano. Da última vez que eu gravei foi no dia 26 de maio, era um feriado na época, e o mercado estava nessa situação aqui, pessoal. Havia perdido a média móvel de 10, estava fazendo aparentemente um caminho para um teste na média móvel de 20 aqui, essa amarelinha, mas o que aconteceu foi uma recuperação, tá? Então ele perdeu a média móvel de 10 e já retornou aqui para acima dessa média e seguiu lateralmente, né? Sem muitos movimentos expressivos, mas trilhando aqui o caminho da média móvel de 10. Nós tivemos alguns movimentos aqui um pouco mais erráticos, como nesse dia 30 aqui. O mercado abre em queda. Ele, na verdade, aqui no dia anterior ele já fechou aqui, né? Então já fechou meio estranho aqui. Testou, teve um falso rompimento e voltou fechando aqui, o que é um sinal, não é um sinal bom, né, para alta. Então ele acaba no outro dia, no dia seguinte, testando outras mínimas e fechando novamente acima da média móvel de 10 aqui num doji, bem clássico, e continua trilhando a média móvel de 10, e mas ainda com muita volatilidade, tá? Muita volatilidade no intraday. Geralmente o mercado abre ele em alta e depois volta, pega a mínima do dia e volta e fecha na alta, o que é um bom sinal, um mercado de alta, né? Ele começa caindo e depois termina mais acima, mas ainda tem muita volatilidade, o que é um pouco perigoso para quem está tradando ainda. Então tem que ter muito cuidado com as posições. Geralmente posições com stops mais curtos tendem a sofrer um pouco mais, acaba pegando mais o stop, e o que acontece é que acaba valendo muito mais a pena, na maioria dos casos, com o mercado assim, você tentar pegar uma posição no teste da média móvel, né? Então, por exemplo, aqui nesse teste aqui desse dia, né, assim que o mercado voltou aqui para cima, você fazer uma entrada aqui e colocar o stop abaixo aqui da média de 10, com uma certa distância, que acaba sendo um pouco mais efetivo, tá? Falando das ações propriamente ditas, eu vou trazer alguns casos aqui para vocês entenderem a situação que está no momento. Eu falei aqui dessa GEV, né, GE Vernova, que é uma ação que eu considero uma das líderes. Eu tive uma posição nela há alguns dias atrás, quase um mês atrás. Minha entrada foi nesse dia aqui, dia 19 de maio, justamente nesse teste aqui da média móvel de 10, como vocês podem ver, desde o dia 23 aqui que ela sai dessa consolidação. Vou até colocar uma linha aqui para vocês entenderem mais. Tem essa consolidação aqui, essa faixa de preço, né, pessoal? Porque nesses preços aqui não existe uma precisão matemática, mas você vê que é um rompimento de uma faixa longa e ele rompe aqui. Então aqui é uma entrada, tá? Ele vem trilhando aqui a média móvel de 10, fazendo quase testes aqui, testou novamente aqui nesse dia, voltou. E aqui ele fez um novo teste. Você vê que ele fica lateral, a ação fica lateral. E nesse dia aqui ela vai testar a média móvel de 10 e rejeita a perda dessa média móvel de 10, proporcionando uma entrada, que foi justamente o que eu fiz aqui na casa dos 428, que foi a minha entrada na época. Eu segurei ela por alguns dias, saí mais ou menos nessa região aqui desse dia, ou desse, não lembro exatamente. Depois ela vem, perde um pouco de potência, certo? Perde a média móvel de 10, testa a de 20 e segura na de 20. Olha com perfeição, né? Parece que a gente faz o desenho antes da situação, mas não, o desenho ele acontece simultaneamente, né? Então o candle ele vai, testa e volta, e
e fecha aqui acima, segurando os preços, né? Geralmente, pessoal, as líderes podem ter comportamentos antecipatórios, tá? Em relação ao índice. Então, o que é que acontece? Muitas vezes os índices estão querendo realizar, estão querendo cair um pouco para equalizar, né, depois de um movimento de alta, o que é normal, e as ações acabam fazendo isso anteriormente. Então, por exemplo, a GEV, né, ela fez esse teste muito antes do mercado. Aqui o mercado ainda estava lateral, né, durante essa semana, ou então até subindo. Enquanto isso, essa ação voltou e testou e voltou aqui para cima, para a média móvel de 10, acima da média móvel de 10. Hoje o mercado aparentemente essa ação vai abrir aqui nessa faixa aqui, que é interessante porque ou ela provavelmente vai ficar lateral aqui para um novo rompimento, ou ela pode testar novamente a média móvel de 20 e aí a gente ter outra perspectiva, tá? Por enquanto não tem muito o que fazer com essa ação aqui, por exemplo. Outra é Palantir, né, que vocês já cansaram de ouvir eu falando aqui. Reparem como Palantir ela está muito apegada às médias móveis de 20 e de 10. Ela não está fazendo movimentos muito fortes. Esse dia aqui que eu tradei ela, foi a última vez que eu tradei, para mim era um rompimento aqui, né, de uma consolidação longa, com um volume muito alto, muito maior que os dias anteriores, como vocês podem ver aqui. Mas a ação não pegou tração, ela acabou ficando de lado, voltou, perdeu. Salvo engano, eu saí aqui no 0 a 0. Eu tive um lucro bem pequeno, acho que eu tive um lucro de 3%, porque eu vi que a ação não pegava tração. Eu saí antes de esperar o movimento, não esperei para pegar meu stop, acho que foi isso. Então devo ter tido um 3% de lucro, algo desse sentido. E você vê como nesse dia que ela teve um movimento muito feio aqui, ó, com volume também caindo, perdendo a média móvel de 20. E no dia seguinte ela abriu já acima da média móvel de 20 e está aqui ainda bem errática, com o volume caindo. Então, assim, é uma ação que perdeu força também, que é sintomática do mercado, que aparentemente está perdendo tração, tá? As líderes, né, as ações líderes, essas, no caso, né, estão um pouco assim, né, meio sem tração, como se estivesse esperando algum dado, alguma coisa assim. Porque a gente espera movimentos como esse aqui, por exemplo, de novembro, tá? Rompendo consolidação e indo embora, tá? Indo embora, fazendo esse movimento aqui muito bom, de quase dobrar aqui o tamanho, de sair de 48 para 80, então quase dobrar, né, ter um movimento de alta. É o que a gente espera no mercado de alta, coisa que não está acontecendo ainda, né? Apesar dos rompimentos, a ação ainda está ficando lateral. Outra ação também que eu considero líder é Robinhood também. Robinhood também fez um movimento ainda mais forte, assim, digamos assim. Você pode ver que esse rompimento aqui é bem bonito aqui, esse rompimento aqui no dia 2 de junho. E aí a ação pega a tração, né, como vocês podem ver. Mas logo no terceiro, quarto dia ela já volta para a média, já testa novamente, fica grudado aqui sem nenhuma tração por enquanto, né? Então o mercado ainda é seguro, existe muito medo, muito receio ainda de recessão, apesar de eu estar vendo o mercado muito assim já robusto para alta. Ainda tem muita gente que está em caixa, então tem trilhões ainda em caixa dos fundos, dos bancos para poder investir. Então a maré ainda não é a maré de alta, daquela alta clássica que a gente conhece, né? Aqui também Robinhood também provavelmente tudo indica que vai abrir o mercado daqui a pouco, daqui a meia hora ele vai abrir aqui um pouquinho acima dessa média de 10, né? Pode ser que segure, eu acredito, se você arriscar, eu acredito que ia segurar aqui de lado, né? Enfim, ficar aqui de lado, mas sem nenhum movimento ainda. Hoje, pra mim, né, até o momento, né, hoje eu não vou tradar provavelmente, eu vou explicar pra vocês por quê. Eu acho que não é a não ser que tenha um fechamento. Hoje eu acredito que o fechamento do dia, que é uma sexta-feira, vai ser mais importante do que a abertura. Então é bom ficar mais ligado no fechamento do que na abertura num dia como hoje, numa sexta-feira que acaba fechando a semana. Então você vai ver se as pessoas estão interessadas em encerrar suas posições ou permanecer comprado, por exemplo. Isso o gráfico vai dizer. Na sexta-feira da semana passada,
eu entrei em uma ação que é essa no Scale Power, tá? Sexta-feira foi dia 6, exatamente, dia 6 foi justamente aqui nesse dia, tá? Novamente eu fiz uma ação, eu fiz uma compra testando no teste da média móvel de 10, tá? Que foi, na verdade, no dia anterior, na quinta, eu já estava de olho nela aqui, eu tinha botado até um alerta para cima, se ela fechasse acima de 31, para eu ficar de olho nela, certo? Que foi esse candle aqui, esse doji, mas era um doji de incerteza, não dizia nada para mim isso aqui, diferente de uma barra dessa, por exemplo, né? Então, não entrei nesse dia, esperei a abertura do dia seguinte, né? Que eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico de 5 minutos. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar bem detalhadamente. Dia 6 de junho, é exatamente aqui nesse dia. Então, eu fiquei observando, tá? Percebi aqui, como vocês podem ver aqui, ó, a média móvel está aqui na casa dos estava, né? Provavelmente na época ainda estava nesses patamares aqui, de 31, né? 30,80, 31, 31,20, 31,30. E aí o que eu observei foi o seguinte, como o mercado estava abrindo sempre em queda, então o mercado abriu aqui com esse candle muito bonito, diga-se de passagem. Isso aqui é gráfico de 5 minutos, tá, pessoal? Deixa eu tentar aqui ajustar para ficar melhor, para vocês verem o volume. Vou colocar aqui. Pronto. Então, como vocês podem ver, no primeiro candle de 5 minutos, foi esse candle aqui maravilhoso, muito lindo aqui, pra cima, tá vendo? Com um volume não tão grande, tá? E esse segundo já foi bem mais alto, tá? Volume bem mais alto, confirmando a compra, e eu decidi fazer uma entrada aqui na casa dos 32. Próximo das médias móveis, tá? Mas com uma ação com alta volatilidade, você não consegue botar um stop muito grande. Então, eu acredito que eu tenha colocado o stop mais ou menos aqui na casa de 2,3%, embaixo desse candle, algo desse tipo. Tá? Então, o que é que acontece? Eu botei nessa faixa que eu estou mostrando para vocês aqui, seria para me tirar da posição se ela fosse contra mim, certo? Mas, minha análise, né, foi correta aqui, o mercado mandou a meu favor, então ela estourou aqui, voltou só até esses patamares aqui, que é uma faixa já testada anteriormente aqui, e ela foi embora. Vocês podem ver, não voltou, não disse mais, não deu tchau, quer dizer, só deu tchau e não voltou mais, tá? Então fechou aqui muito bem, como vocês podem ver, um fechamento bonito, né? Que foi esse candle aqui, tá, pessoal? Olha que fechamento lindo aqui, ó. Rompendo aqui nessa consolidação aqui, nessa faixa aqui, e fechando, que é um sinal para você permanecer com a ação, né? Então, no dia seguinte, abriu novamente em alta. Eu já estava com a margem de lucro que eu considerava interessante, que eu tinha entrado aqui, e eu vi uma alta aqui. Como o mercado está muito volátil, eu falei, eu vou sair logo de uma parte, metade, porque pode ser que retome tudo e volte, enfim. Que não dá pra... O mercado ainda não está com o ânimo de quem está naquela alta desenfreada, né? Então você não pode esperar que vai subir 40%, 30% no dia. Então eu saí de metade aqui e segurei minha posição. Então ela saiu, eu saí nessa faixa aqui, nesse traço aqui, mas um pouquinho mais abaixo, eu acho. Nessa casa dos 37, de metade, né? E fiquei com o resto da posição. Você vê que ela já fechou aqui abaixo, né? Ela subiu e fechou mais abaixo, né? Que foi esse dia, esse segundo dia aqui. Então aqui já na quarta-feira, né? Eu nessa primeira faixa aqui eu resolvi sair e fechar a posição. Ela andou novamente, né?
andou bastante inclusive, mas eu preferi sair. Mas essa ação aqui ela é muito interessante e apesar de ser um tipo de ação muito volátil que eu não costumo tradar, mas são as ações que estão demonstrando mais força, principalmente se você conseguir pegar a partir do teste da média móvel de 10, tá? Ela aqui fez um candle feio ontem e provavelmente vai abrir aqui nessa faixa aqui. Qual é o cenário interessante para ela aqui? Acontecer mais ou menos o que aconteceu nessa época aqui, fazer uma lateral aqui, certo? Preços laterais e estourar. Então aqui era a entrada, tá vendo? Nesse dia 23 era a entrada. Se entrasse aqui nessa faixa, você estaria com a ação até agora, certo? Então você entraria no 28, estaria aqui no 40, pelo menos com uma parte, né? Então aqui, se ela ficar de lateral e estourar, pode ser a entrada. Se ela ficar lateral e vier testar a média e estourar de novo aqui, como nesse dia, é uma outra entrada. Então a gente tem que acompanhar para ver. Outra ação muito interessante que aconteceu, que eu observei aqui. Essa ação já estava acompanhando faz um tempo, desde que ela rompeu aqui essa longa consolidação. O nome dela é Sezzle, ticker SEZL. Então ela rompe aqui. Nesse dia aqui lindo aqui, olha o volume que atingiu aqui, muito alto. Então dá início a um movimento de alta aqui muito legal, muito interessante. Ela fez apenas desde o dia 8 de maio, ela fez apenas um teste aqui na média móvel de 10, mas nada demais. Já voltou, já retomou. O curioso dessa ação é o que aconteceu nesse dia 10 de junho aqui na quarta-feira. Essa ação ela abriu caindo de 8 a 9% no pré-mercado, tá? Então imagine, você está com a posição aqui boa, você fez a entrada certa, acompanhou, esperou, tirou o lucro aqui, uma parte do lucro durante esse caminho aqui, que é normal, você ficar pelo menos com metade da posição, depois de uma alta longa, e você aguardar, né, esperar, e aí você se depara com essa queda aqui. Então ela abriu mais ou menos nessa faixa aqui, se não me engano. E aí ela cai, vem testar a média móvel de 20 e tem uma força tão grande que retoma ela para fazer com que o preço feche acima da média móvel de 10. Isso aqui é uma demonstração de força muito grande para uma ação. Uma ação líder, certo? Olha o movimento que ela fez, que ela vem fazendo no último ano. Então ela saiu de, sei lá, 10 dólares aqui para 140 nesse momento. Então é um baita de uma alta. E ela fecha aqui nesse ponto. Nesse dia eu tive muita vontade de comprar ela. Porque eu falei, caramba, uma ação que faz um movimento desse é sintomático de que vai subir mais, né? Entretanto, eu fiquei receoso por conta da própria volatilidade que ela atingiu. Então foi nesse dia aqui, pessoal. Ela fecha aqui na segunda, dia 9, e abre aqui, ó. Olha a diferença. Então ela perdeu aqui 8%, justamente quando eu falei. E pior, ela vem e cai mais 10%, ou seja, ela fez um movimento de extrema volatilidade. Você aqui não tem o que fazer, você tem que sair dessa ação aqui, ó. Aqui, assim que cair, você não pode negociar com a perda, certo? Nesse nível, quando você tem um candle de um volume desse aqui, absurdo, na sua cara, você tá com a posição, saia e saia logo, não tem o que pensar. Então se eu tivesse posicionado aqui, provavelmente eu ia contar os minutos, segundos para sair aqui, nesse momento aqui, certo? O que é que acontece? Aí você sai e observa. Se você, né, tiver interesse ainda de ver que as coisas podem mudar, você fica na ação. O que é que aconteceu? A ação já no segundo candle já de 5 minutos, ela já demonstra uma reação muito forte. Então ela rejeita totalmente a média móvel de 20. Isso aqui é o gráfico de 5, tá, pessoal? E ela já volta aqui, quase que rompendo aqui já imediatamente, em questão de meia hora, toda a perda, pelo menos em mercado, né? Porque aqui é pré-mercado, esse gap aqui não conta, né? Conta para efeito de preço, mas não de negociação em ação. Então ela volta, segura aqui. Eu lembro que aqui eu tive vontade de comprar ela, não comprei.
e ela volta, testa de novo aqui, volta e faz esse rompimento aqui, tá? E aí vai embora. Aqui ela já supera, né? E fecha aqui, certo? Ou seja, ela fecha caindo 7%. Ela fala, ah, Felipe, foi praticamente o que ela abriu. Ela abriu caindo 8,5 e fechou caindo 7. Beleza. Mas preste atenção no movimento de alta que aconteceu durante o pregão, porque ela caiu, se for contar tudo, ela caiu 20% em 5 minutos. Só que, considerando uma entrada aqui, por exemplo, vamos botar que você entrou tarde aqui, você botou um stop aqui de 3%, olha o movimento que a ação fez, 7% para cima, em mercado, ou seja, com as pessoas realmente negociando, porque pré-mercado é muita especulação. Então, quando você vê o movimento que aconteceu no dia do mercado, é que você vê realmente o valor daquela ação, vamos dizer assim. Então, ela sobe aqui e fechou aqui. Eu falei, caramba, como ela fechou bem, vou ficar de olho para o dia seguinte. Então, foi o que eu fiz. O dia seguinte veio, né, que foi no caso quarta. E eu fiz essa entrada aqui muito cedo, foi até um pouco imprudente, porque podia ter perdido aqui a mão, ela ter voltado, poderia ter voltado facilmente, entrei muito cedo. O ideal é entrar no final desse candle aqui, no 126, certo? Primeiro fechamento, porque dá um pouco mais de segurança, já está um pouco mais consolidado o movimento. Então entrei antes, mas deu certo, enfim. E a ação foi embora, tá? Foi embora. E eu saí ontem aqui nesse fechamento. Por quê? Esse movimento aqui, pessoal, foi de quase 9% de alta, tá? Que eu consegui pegar. Como eu falei a vocês, o mercado pra mim tá ficando de lado, ou então tá querendo realizar. Eu tô sentindo que as ações líderes estão fazendo testes nas médias móveis de 20. Ainda há muita volatilidade, então eu preferi não me arriscar e segurar minha posição e esperar alguns dias até ver o que é que vai acontecer com o mercado. Então, eu fiz isso, né? Segurei e saí da posição. Ela nesse momento está aqui, fechou aqui em cima, né? Então, que é legal. Ela provavelmente vai abrir hoje aqui nesse 135. Então, ela abrindo aqui, tendo uma outra consolidação aqui em cima, ou um pouco mais, é bom ficar ligado nessa ação, que ela é uma das líderes também. Outra ação que eu entrei também foi Óculo. Essa pra mim foi a mais forte, mas também é uma ação que é muito volátil, então você tem que ter um misto de paciência e não ficar parado ao mesmo tempo, que é bem difícil no mercado você equalizar essas duas coisas. Eu gosto muito de analisar o histórico da ação. Então, como vocês podem ver, ela desde setembro que ela vem empilhando aqui altas sucessivas, ela já subiu 10 vezes aqui desde setembro. Então, você comprava 6, hoje ela vale 60, imagina, 10 vezes mais. Então, você vê que apesar dela sair de longas consolidações, ter movimentos de altas assim, fortes, ela não engata uma série assim. Então ela sempre sobe e fica de lado, sobe e fica de lado. A não ser aqui foi um movimento muito bom. Então aqui é uma entrada ótima. Então você pegaria aqui 100% em 6 dias, mas não é o padrão dela. Aqui também foi um movimento, mas enfim. Outros momentos de mercado, né? Aqui ainda não estava numa queda como a gente tá vendo hoje. A atmosfera era um pouco diferente. Então a gente vê aqui um cup and handle. Como vocês podem ver essa figura aqui, ó. É um cup and handle, tá? A xícara e aqui a alça da xícara. Então isso é uma formação muito interessante para quem acompanha os traders, gostam desse tipo de formação. É uma formação muito potente, vamos dizer assim, tá? Geralmente proporciona altas significativas. Nesse dia aqui ela ameaçou romper, ó, mas não o fez, tá? Porque ainda era uma base muito nova, ela não tinha testado as médias aqui embaixo, então ainda estava fazendo um movimento, ainda estava cedo para romper. Então aqui eu lembro desse dia, eu não me mexi aqui nesse dia. Como vocês podem ver,
nos dias subsequentes, porque ela vem aqui, abre, não consegue romper, volta, tudo fecha aqui. Então, seria um candle muito negativo aqui. Mas nos dias seguintes, você pode ver que a volatilidade, o volume dela cai quando ela vai testando as médias, tá? E aqui eu coloco para vocês verem as médias. Ó, repare que ela tentou romper aqui, não rompeu, volta, testa as médias móveis, sempre ficando acima da média móvel de 10. Aqui em cima, aqui no limite, mas não, aqui fechou abaixo, um pouquinho abaixo, aqui já fechou acima. Então quando você vê essa queda, esse teste acima das médias móveis e segura, isso aqui é para ficar muito atento, porque ela testou, não aceitou voltar para preços menores e ela está fazendo movimentos em direção à alta. Então é para ficar ligado. O que é que você faz aqui? Quando você vê uma figura dessa se formando, nesse sentido aqui, você fala, isso aqui vai explodir a qualquer momento. Pode explodir, tá? Então o que é que você faz? Você coloca um alerta aqui na casa do 54, nesse caso específico aqui, e espera. Então nesse dia aqui, na quarta-feira, a ação simplesmente fez esse movimento aqui de alta de 30%. 30%. Ela subiu aqui. Nesse dia, em um dia. 30%, mas fechou nos 27%, vai. A gente olhando no intraday, tá? É que a gente vê de fato o que aconteceu nesse dia. Então vamos lá. Você está aqui, fechou a terça-feira aqui, você colocou o seu alerta aqui no 54, 53, 54, aí você abre, o mercado abre. Então você está aqui e você vê esse volume aqui, certo? 10,5, abertura de mercado. Olha esse volume aqui. Ah, Felipe, é um volume alto, era uma entrada sim. Por que um volume alto? Olha essa barra aqui de volume e olha as outras. Se isso aqui não for entrada, nada mais tá? Eu ainda aguardei um pouquinho e a segunda barra é absurda, não tá nem conseguindo caber aqui no gráfico porque tá distorcido. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Pronto, aqui, ó. Olha essa barra aqui, pessoal. Vamos lá. Mais de 1000% acima da média, que é essa barra amarela aqui, da média da ação. Então isso aqui é uma demonstração de força importantíssima. Você não pode deixar passar isso aqui, certo? Então fiz a entrada aqui, botei o stop aqui e fui embora. Então a ação fez esse movimento absurdo, tá? E eu segurei no primeiro dia e resolvi sair no segundo. Porque ela... Na verdade eu segurei, eu saí nessa abertura aqui ontem. Saí de metade aqui, logo na abertura, e saí no final do dia também, nesse 67 aqui. Porque eu vi que a ação não estava demonstrando força. Quando um movimento catalítico desse gera uma continuidade da ação, ela não vai fechar com um candle assim, certo? Ela vai fechar com um candle assim, como esse, ou então um candle assim, como esse. Ela não vai fechar caindo. Então aqui você tem que sair. Eu, pelo menos, acho que tem que sair. Então saí aqui. Isso aqui deu um movimento de quase 20% em 2 dias. Fechei a posição. Ela tá abrindo aqui no 61, tá? Que é abaixo da mínima de ontem, que é ruim, que é péssimo. Pode ser que ela retome tudo aqui e suba mais, mas para efeitos, né, agora não dá para confiar na ação, e é uma ação muito volátil, então não tinha o que fazer, eu preferi sair. Então, como vocês podem ver, os movimentos de mercado ainda estão muito segregados, as ações ainda estão muito voláteis, não tem um movimento assim em grandes ações de grande capitalização de alta, o mercado ainda está muito recente, tudo indica que realmente é uma alta, mas ainda falta testar os topos antigos, né? Então rompendo, por exemplo, essa CLS também é uma líder também. Olha que candle bonito aqui para você entrar também, tá vendo? O volume e tal.
Quando romper aqui, por exemplo, essa casa aqui, deixa eu ver outra ação, a própria Palantir, né, as outras que eu mostrei. Quando romperem com volume, que as manchetes estiverem um pouco mais otimistas, é que realmente o dinheiro vai entrar, as oportunidades vão surgir ainda mais. E vai ficar mais bonito aí do mercado, certo? Então, por enquanto são esses os meus comentários e qualquer dia eu volto novamente com novas informações. Um abraço.